Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro codificado da doutrina espírita, codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos nós no livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos e é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, ou seja, trata da reencarnação. E dentro do capítulo 7, nós estamos no subitem que trata do idiotismo e da loucura. Já falamos anteontem e ontem e reforçamos hoje que muitos termos, como o cretinismo, o idiotismo, são termos antigos da saúde mental. Então, vamos ter esse entendimento, ok? Mas estão aí, os transtornos ainda acontecem, as doenças mentais ainda acontecem, mas foi se aprimorando a visão que temos delas e que fica então registrado isso. Questão 374, mas não na questão espiritual, ok? Aqui Kardec traz, e os espíritos superiores trazem as questões espirituais. E eu estava falando no início dessa nomenclatura, dessa perspectiva que temos mesmo das doenças mentais, e isso, graças a Deus, avançou como tudo no mundo, não é? Vejamos então, 374, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Ou seja, a pessoa que tem uma limitação mental, ela, quando está desdobrada do sono físico, por exemplo, ela tem consciência da sua limitação mental quando está em vigília, quando está se expressando através do corpo físico? Resposta dos espíritos superiores: sim, tem consciência com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova ou uma expiação. Então, o que falamos ontem, não é? Das necessidades reencarnatórias. E então, todas as nossas limitações, em qualquer campo da nossa vida, dentro deste mundo de provas e expiações, se configuram exatamente nisto, não é? Como aqui bem dizem os espíritos superiores, são uma prova ou uma expiação. Então, isto impede que nos expressemos mais plenamente. E primeiro, não é? O cérebro físico já é uma limitação. Mas se ele tiver algum tipo de alteração, algum tipo de deficiência, como órgão biológico, é claro que mais limitado estará então o espírito a se expressar. 375, pergunta Kardec, qual a situação do espírito na loucura? Vamos ficar com o sentido popular da nossa ideia de loucura, ok? Porque nós temos, não é? Temos uma ideia que seja leiga disto, que é o desequilíbrio mental, onde a pessoa não distingue a realidade da sua visão fora desta nossa realidade comum, não é? Diz aqui, dizem os espíritos superiores, respondendo a Kardec, quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria, mas quando encarnado, ou seja, ligado ao corpo, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Então, nós, quando estamos encarnados,
necessitamos de órgãos físicos para nos expressar. Se uma parte ou conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem, como acontece com a cegueira, não é? Aquela mesmo, vamos colocar como exemplo, a cegueira total. Se perde os olhos, é que fica cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade, que é o cérebro, seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço, senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar no estado de perturbação do qual, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Okay? 375A. Isto aqui não é um curso de saúde mental, né? Aqui ele está falando sobre as questões espirituais de pessoas que vêm com limitações mentais. Não vamos esquecer que é um assunto, como todos os assuntos, que quando muito complexos, vem ao didatismo do nosso nível de compreensão, é trazido de uma forma o mais simples possível para o entendimento geral de um assunto específico. Como quando, por exemplo, eles falam de Deus. Não se aprofundam, apenas o necessário para entendermos sobre essa questão. Vamos ver aqui, 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também a matéria reage sobre ele, dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou muito tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de haver liberado completamente de toda a impressão material. Então, é uma analogia primária em muita coisa. Aquela questão de que o cachimbo faz a boca torta. Então, cria-se mesmo ali um condicionamento mental por ficar, às vezes, décadas com aquela limitação. Então, ele meio que se intoxica daquela aprovação ou expiação e vai necessitar, ao desencarnar, se reabituar por não ter aquela... É como se, por exemplo, não é? Ficasse preso a uma bola de ferro e passasse décadas a ter que puxar a bola de ferro enquanto anda. Quando ele desencarna e já não tem mais a bola de ferro, ou quando se retira a bola de ferro, ele vai ter que se reacostumar a andar reequilibrando, porque ele ficou décadas ali, não é? Trabalhando todo o seu movimento com aquela variável ali que era a bola de ferro, presa por uma corrente ao seu pé. A partir do momento que ele não tem a bola de ferro, ele tem uma tendência a puxar alguma coisa que não existe mais. Vai se readaptar? Lógico que vai se readaptar. Quanto melhor ele estiver, já até mesmo consigo mesmo, melhor, e o seu nível evolutivo, melhor será a sua recuperação. 376, se tiverem alguma questão, comentário, por favor, fiquem à vontade, escrevam no chat, eu respondo a todos. 376, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio?
importante isto, não é? Ora, nós temos que o suicídio, muitas vezes, a pessoa pode não ter um grave problema mental, mas, no entanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se nós ficarmos alimentando determinado campo de ideias negativas, elas vão também se fortalecer em nós. Lembrando daquela história, não é? De que um índio, um chefe indígena americano, passeando com seu neto, ele então diz ao neto que nós temos dentro de nós 2 lobos, um lobo bom e um lobo mau, no campo das ideias, né? E o neto então pergunta: vovô, qual dos 2 é mais forte? E o avô responde: aquele que nós alimentarmos. Se nós alimentarmos o campo das boas ideias, do bom ânimo, da coragem, da fé, estaremos mesmo aptos a superar toda e qualquer dificuldade. Mas se nós alimentarmos o lobo das ideias pessimistas, das ideias infelizes, das ideias viciosas, uma hora lá, o lobo nos morde e pode nos morder de uma forma a ameaçar nossa própria existência, não é? Devemos tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos. O que fazemos será resultado dessa dinâmica entre esses 2 campos. Então vamos lá, a resposta dos espíritos, a pergunta: por que razão a loucura leva o homem, o ser humano, algumas vezes ao suicídio? Resposta: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. E isto vai acontecer com todo e qualquer suicida. Ele vê uma solução na morte, de se livrar dos constrangimentos da encarnação que ele considera insuportáveis. Então, nós devemos nos preparar para que não cheguemos neste ponto. Certo? E se eu estiver neste ponto, eu vou precisar de muita ajuda, né? Vou precisar mesmo de ajuda. E nós temos hoje em dia uma excelente medicina, uma excelente psicologia, mas é uma doença silenciosa. É um problema e uma epidemia silenciosa, sim. O suicídio é tido por uma epidemia silenciosa. Por quê? Porque, como está no campo psíquico, nem sempre é percebido. Não é como uma doença que nos ameaça a vida e que nós vamos no laboratório, fazemos exames e vemos isto e aquilo e tratamos com química. É mais complicado. Às vezes nós vemos pessoas que estão sorrindo e quando sabemos que houve um suicídio, ficamos: mas como? Mas estava sempre sorrindo. Estava escondendo alguma coisa com um sorriso. E às vezes nós nos deixamos levar por sorrisos aparentes. Né? Aquela coisa de perguntarmos como você está e a pessoa dizer: estou bem. Nós olharmos para a pessoa, estarmos mais atentos, não só a nós mesmos, mas também uns aos outros, não é? Uma vez nós soubemos de um caso de uma companheira que foi à casa espírita assistir uma palestra e à saída, a pessoa que deu a palestra, que ficava na porta cumprimentando quem saía, foi se despedir dessa pessoa que estava lá na reunião e perguntou exatamente isso: como está? E ela falou: estou bem, mas com um brilho estranho no olhar.
E ela olhou e falou assim: tem certeza? Quer ficar para conversarmos? E ela disse que sim, que queria. Então, ali foi feito, depois da reunião, um atendimento fraterno. E no atendimento fraterno, a menina disse, uma jovem, que ela ia chegar em casa e ia se matar. Depois ela continuou indo naquela casa espírita e vejamos, estavam ali, houve ali um momento de atenção. Obviamente, a espiritualidade estava envolvida, porque ela nos usa, a providência divina nos usa. Nós somos instrumentos da providência divina, mas precisamos estar atentos, não é? Muito bem, amanhã continuamos com este tema, que vamos andar mesmo com cuidado e tentarmos falar um pouco sobre ele, do nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.